Todos os governadores, e eu posso dar esse depoimento porque eu passei por 8 governadores, né, fizeram da educação profissional uma meta prioritária. E isso tem toda a lógica, porque São Paulo ele agrega mais de 30% das empresas do Brasil todo, se não me engano, em torno de 33%. Então, precisa de gente qualificada para o desenvolvimento econômico do estado de São Paulo. E aí eles perceberam onde é que se forma gente qualificada para as empresas? Exatamente na educação profissional. Todos os governadores investiram na expansão do Centro Paula Souza. Então, só nesse período, nós implantamos 191 novas escolas. Expandimos para a periferia de São Paulo, para dentro das comunidades. Aliás, esse é uma das ações que eu mais me orgulho, né? Porque a gente precisava ter feito isso até antes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Os Prefeitos, em que a gente fala aqui sobre tudo aquilo que acontece na sua cidade, no seu município, e inclusive 2 assuntos que hoje eu especialmente tenho muito carinho, que é a educação e especialmente educação profissionalizante. E a gente tem a honra e a satisfação de receber aqui a professora Laura Laganá, que é presidente do Centro Paula Souza, né? Além de ser ela em si uma referência nesse assunto, o próprio centro também é uma referência nacional dessa temática. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Maravilha. Professora, para que todo mundo possa se situar, eu não vou ler o seu mini currículo, porque senão do tempo que a gente tem já ocuparia 80% do tempo. Mas algumas referências a professora Laura por ela mesma. Como você se define? Bom, por formação eu sou uma professora de matemática, né? Tenho toda uma trajetória na educação e desde 82 eu ingressei no Centro Paula Souza como professora de matemática, né? E aí atuei como professora, depois eu dirigi uma escola, fiz toda uma carreira no Centro Paula Souza, fui chefe de gabinete, como você também foi, e aí fui para a superintendência, estou lá há 20 anos. 20 anos há na 20 superintendência. Anos na superintendência. Então, é toda uma trajetória construída na educação profissional, né? Desde o momento que eu dirigi a primeira escola, que aliás é uma das excelentes escolas hoje do Centro Paula Souza, eu senti que a gestão era o meu caminho, né? Eu me encontrei muito na gestão da educação profissional e aí optei por isso e estou lá até hoje. A gente conversou ontem com o time da Mundime, né? E a gente falava muito sobre isso, sobre essa questão da educação, tanto da questão pedagógica quanto da questão de gestão, que são caminhos diferentes, né? Ambos importantíssimos e determinantes para o que acontece na ponta, na sala de aula, né? Eu acho que a sua história profissional se confunde muito também com o próprio desenvolvimento do Centro Paula Souza. Certamente o Centro Paula Souza de 1982 não é o Centro Paula Souza hoje de 2024, né? Dá para a gente alguns números que mostram o tamanho hoje do Centro Paula Souza? Eu vou te falar um pouquinho dos últimos 20 anos, né? Todos os governadores, e eu posso dar esse depoimento porque eu passei por 8 governadores, né, fizeram da educação profissional uma meta prioritária, né? E isso tem toda a lógica, porque São Paulo ele agrega mais de 30% das empresas do Brasil todo, se não me engano, em torno de 33%. Então, precisa de gente qualificada para o desenvolvimento econômico do estado de São Paulo. E aí eles perceberam onde é que se forma gente qualificada para as empresas? Exatamente na educação profissional. Então, todos os governadores investiram na expansão do Centro Paula Souza. Eu acho que o Centro Paula Souza, sem dúvida, foi a expansão de educação profissional que mais cresceu, né, nesses 20 anos em todo o Brasil. Então, só nesse período, nós implantamos 191 novas escolas. 191 novas escolas. Expandimos para a periferia de São Paulo, para dentro das comunidades. Aliás, esse é uma das ações que eu mais me orgulho, né, porque a gente precisava ter feito isso até antes, né?
Nós vamos para dentro dos presídios, a gente tem ações, por exemplo, com o Fundo Social para a qualificação rápida. Então, o Centro Paula Souza é bem diferente do de 1982, quer dizer, ele já é bem diferente do de 2004, né? Onde os governos resolveram expandir, e muito dessa expansão foi feita em parceria com os municípios. Por isso que eu fiz questão de vir, né? Porque eles nos ajudaram muito em todo esse projeto, né? Tanto as prefeituras como também as empresas. Então, muitos municípios hoje têm ETEC ou FATEC, graças à parceria com o município. Muitos construíram escolas, outros alugaram prédios, né? Outros cederam espaços já existentes. Então, isso nos ajudou muito. Então, Paula Souza realmente se transformou, ampliou muito o número de cursos e muito o número de unidades. Eu acho que essa capacidade de se comunicar, não só com outros, né, outros entes do próprio Estado, como o Fundo Social, né? Acho que esse tipo de dobradinha é super importante. A gente ouviu a secretária Marília Marton falando, por exemplo, né, de como a cultura se relaciona com a agricultura, com o turismo, e como essa pauta, ela no final das contas, ela atravessa várias caixinhas, várias secretarias para produzir resultados, né? Eu acho que, mas essa, digamos assim, eu sei que não é simples, mas é a parte mais fácil de fazer. Depois tem uma conversa, eu acho muito importante, do Centro Paula Souza com o mercado de trabalho, né? Porque, de novo, a escola não forma o aluno para ela mesma, forma para o mundo, forma, né, para os novos profissionais que vão surgir. E aí, como é fazer esse relacionamento, né, com as empresas? Depois a gente fala um pouquinho mais dos municípios, mas como é fazer esse relacionamento, né, de escuta das demandas daquela região, que, como os municípios têm uma vocação, também tem algumas regiões que acabam atraindo determinado tipo de indústria ou de segmento e que pedem uma mão de obra específica, né? Como capturar essa demanda antes dela efetivamente já ser um problema? Olha, todos os nossos cursos, eles são atualizados de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos. Como é que a gente faz isso? Com o setor produtivo. Os nossos currículos são por competência, né? O que também foi uma inovação no Estado de São Paulo, porque a gente já faz isso há muito tempo. Quem é que pode nos apontar quais são as competências importantes para a formação de um profissional? A empresa. Então, sem a empresa, nós não estaríamos construindo currículos atualizados e currículos direcionados para esse profissional que eles precisam, né? Então, a nossa relação começa aí, né? Muitas vezes na atualização, mas o que nós tivemos muito também foi a empresa precisa de um profissional que não tem no mercado. Quem é que pode formar? Opa, Paula Souza pode formar. Então, nos procuram. E aí, juntos, a nossa equipe pedagógica, a nossa equipe especializada em elaboração de currículos, com o pessoal da empresa, normalmente o pessoal de RH, né, nos apontam, olha, a gente precisa de um profissional com esse perfil, com essas competências. E aí a gente monta a proposta curricular. Isso é de uma riqueza imensa para todo mundo. Por quê? Porque as empresas, a partir do momento que se forma esse técnico ou tecnólogo, ele diz assim, opa, esse foi formado pensando dentro exatamente das na necessidades. Então, isso aumenta a empregabilidade e a nossa relação com a empresa cada vez mais, né? Nós temos mais de 300 empresas parceiras, né? Então, E em termos de empregabilidade, assim, alguns números de percepção de como é que esse aluno sai, né, do METEC, de uma FATEC, como é que é a receptividade dele nesse mercado? Então, nas ETECs, essa pesquisa a gente sempre faz um ano depois dos alunos se formarem, exatamente porque é nesse tempo que eles se inserem no mercado, né? Então, nas ETECs, a gente tem em torno de 77% dos alunos empregados. Na FATEC, 77. mais, 91%. Mas é que na FATEC ele é mais velho, muitos já vêm, né, já estão colocados. Muitas vezes eles se direcionam para a sua área de formação. Então, os números são muito bons.
exatamente por isso. Quer dizer, o Centro Paula Souza é uma instituição hoje muito reconhecida no aspecto formação. Então, eu sempre brinco que o nosso aluno passa na frente, né? Em qualquer processo seletivo, ele tem mais facilidade exatamente por esse reconhecimento que o Centro Paula Souza tem. Então, a gente tem uma boa empregabilidade e também vem disso, vem desse relacionamento que nós temos com as empresas. E o perfil do aluno, falando acho que primeiramente do aluno da ETEC, né? Qual o perfil desse aluno atualmente? Olha, 76%, 77% vem de escola pública. Isso é muito bom. Nós queremos exatamente esse aluno. Nós focamos nesse aluno. O que a gente faz para atraí-los um pouco? A gente tem um sistema de pontuação acrescida. O que é isso? O aluno presta o vestibulinho, porque todo o ingresso é pelo processo de seleção. Gostaria muito que não fosse, mas não adianta. A gente tem a demanda em torno grande. de 100 mil vagas, 300 e tantos mil, nós temos que fazer um processo de seleção. Então, esse aluno nos procura no processo de seleção, e o aluno que vem da rede pública, ele tem 10% a mais na sua nota. E o que é afrodescendente, 3% a mais, quando isso é cumulativo, 13% a mais. Então, essa é uma forma de beneficiá-los. E isso influi, certamente, nesses percentuais. Mais ou menos 50% tem renda familiar de 1 a 3 salários mínimos, que é uma renda familiar pequena. Sim. Né? Então, esse também é um indicador de que a gente atende a quem precisa. Né? E temos em torno de 30% são afrodescendentes. Então, esse é o nosso perfil. Muito interessante, né? Que aqui a gente fala de política pública, né? E tem uma série de marcadores, digamos assim, que acabam consolidando assim, quão vitoriosa é essa estratégia. Até porque o acesso ao mercado de trabalho, quem tem uma renda familiar menor, ele precisa acessar o mercado de trabalho mais rapidamente. Né? Claro. Ele não pode terminar, se dá, entre aspas, se dá né? ao luxo de terminar o ensino médio, terminar a faculdade para aí sim tentar se inserir no mercado de trabalho. Ele precisa acessar o mercado de trabalho mais cedo, até para que ele possa criar as condições necessárias para manter o seu processo, né, de formação acadêmica. Estudos, Então, acho que esses números eles são muito relevantes, né? E a gente estava conversando com a procuradora-geral do Ministério Público do Tribunal de Contas, falando só a questão sobre a importância de indicadores na gestão pública que possam nos dar subsídios muito claros de essa política está produzindo bons resultados ou ela precisa de melhoria, né? Tirar o campo da subjetividade, eu acho que sim, eu acho que ruim. A educação, naturalmente, é uma área que sempre teve muito acostumada com a avaliação, né? Mas uma coisa é você avaliar o outro, outra coisa é você ser avaliado, né? Claro. Então, acho que como gestor público, gostar e buscar as avaliações, buscar os indicadores como números como esse, eu acho que são absolutamente fundamentais para poder, de novo, mostrar se uma gestão ou uma política ela está indo na direção correta ou se ela precisa de algum ajuste, né? E sem medo de errar e observar oportunidades de melhoria, né? Nós temos sempre que ter em mente a atualização, né, dos cursos e a inserção no mercado de trabalho. Então, às vezes, um prefeito me procura, por exemplo, e diz assim, eu gostaria de implantar o curso de hospedagem. E eu digo, prefeito, quantas pousadas você tem? Quantos hotéis? Eu tenho um. Eu falei, prefeito, não é esse o caminho. Nós vamos formar desempregados. Né? Quer dizer, nós sempre temos que cruzar, e isso em todo o nosso plano de expansão, nós levamos em conta. Nós precisamos cruzar qual é a vocação dos municípios, né, para, quando a gente implanta uma ETEC ou uma FATEC, direcionar os cursos para essa demanda. E, se possível, envolver as empresas locais na elaboração de currículos, na discussão de perfis. Vou te dar um exemplo. Marília, né? Fomos implantar uma FATEC, eu já tinha uma ETEC antiga, e aí houve uma solicitação do prefeito para a implantação de uma FATEC.
Então, primeira coisa que a gente estuda, qual é a vocação da região? Percebemos que era alimento. Né? Então, vamos plantar uma FATEC com cursos focados nisso. A gente não tinha esse curso em FATEC nenhuma. Aí procuramos, na época, a Nestlé, a Marilã, montamos uma equipe para elaboração de currículos. E aí implantamos o curso de tecnologia em alimentos, segundo uma proposta na qual ela se envolveu. Então, ali a gente tem uma empregabilidade. E quando a gente tem que atualizar, chama de novo as empresas para a gente fazer essa atualização. Então, a nossa expansão foi toda pensada, né, com esses fatores, de direcionar para o emprego e de você oferecer um curso atualizado. Né? E aí, eu acho que esse diálogo, né, e essa abertura para o poder público planejar isso, inclusive ouvindo a sociedade civil, ouvindo as empresas, é algo que, na minha opinião, precisa ser feito sem medo. Né? Você, prefeito, você, prefeita, tem que abrir o diálogo, né? Chamar a Câmara dos Vereadores, chamar os principais empresários para ouvir ideias. Obviamente, tem ideias que não são boas, ideias que não vão vingar, mas se a prefeitura não se abre para esse diálogo, tem muita ideia que pode ficar engavetada. Exatamente. Né? Quando o prefeito, eu brinco que ter uma ETEC ou uma FATEC é um sonho de consumo dos prefeitos. Né? E eu fico muito feliz, porque eu vejo a preocupação dos prefeitos com a trajetória profissional dos jovens do seu município. Então, como é que isso acontece? Eles, eu vou até o Centro Paula Souza, vou conversar com a superintendência e solicitar. Né? Então, eu junto a nossa equipe, que faz toda essa análise, e já digo para ele, me traga o seu secretário, se você tiver de desenvolvimento econômico, de indústria e comércio, quem conhece bem, me traga a sua secretária de educação, porque eu também preciso de dados. Quantos alunos saem do ensino fundamental, quantos alunos saem do ensino médio? E aí a gente tem essa primeira conversa que, em geral, é muito agradável, muito agradável. E se você tiver uma possibilidade de estrutura física, isso é muito bom. Facilita, porque não tem um investimento tão alto. Né? Tem períodos que a gente tem mais recurso, tem períodos que nós não temos nenhum recurso, e a gente coloca sempre o prefeito a par, né, dessa situação. Então, qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é local. Segundo ponto, qual é o curso? Porque nós precisamos adequar. Se ele tem, por exemplo, um local que é muito pequeno, não adianta a gente falar sobre um curso de mecânica. Né? Então, nós precisamos fazer esse cruzamento entre a possibilidade, a disponibilidade de um local e os cursos. Mas eu sempre peço para ele, converse com os empresários, converse com a comunidade, porque nós precisamos ter a relação de qual é a demanda do teu município, que normalmente não é só do município, é do entorno região, também, né? De uma região. E aí a gente tem uma segunda conversa quando ele define esses aspectos. E aí a gente vai evoluindo. Quando eu sinto que isso está preparado, né, tecnicamente, aí eu digo para o prefeito, agora é uma conversa com o governo do Estado, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Porque aí é a questão financeira, que já não está mais ao meu alcance, e nem eu tenho essa autonomia para definir terá ou não terá. Isso tem que estar dentro também de uma política de governo. Mas uma demanda tão bem estruturada? Normalmente, o governador, né, o governador aprova, porque ele sabe o resultado daquilo. Mas essa decisão, ela é precedida por toda essa conversa, todas essas definições, o que é muito agradável. Muitas vezes eles vêm acompanhados de deputados, o que eu acho muito bom, porque depois o deputado vai trabalhar essa questão junto ao governo do Estado, né? E aí a gente tem uma sinergia muito boa, né? Com o prefeito, o deputado, o governo do Estado e as nossas equipes técnicas. Porque o que nós temos que oferecer para o governador é exatamente isso. Existem condições técnicas ou não existem condições técnicas, né? Em alguns momentos se definiu que se tinha que construir um prédio, e aí a gente constrói. Né? Mas antes a gente verifica se não tem ociosidade. Às vezes o prefeito tem um prédio, ele diz, olha, a empresa saiu daquele local. Né? A nossa equipe vai lá e diz assim, opa,
isso aqui é um espaço de uma fábrica, mas dá para fazer adequação? Dá, então vamos propor adequação. Entendeu? Eu acho que trazendo um pouco para o contexto, né, dos municípios de pequeno porte, né, o presidente Adnan estava frisando muito isso, né? A necessidade do meu município, mas será que o meu município sozinho, provavelmente um município pequeno, ele não vai comportar, né, a instalação, seja de uma ETEC, seja de uma FATEC. Outra saída. Mas quando a gente começa a olhar, né, para a articulação de uma região, né, e quando você tem prefeitos que conseguem, de maneira muito inteligente, se reunir e levar e apresentar uma demanda, um potencial de uma região, isso fica claramente, né, esses caminhos se abrem para outras possibilidades, até porque eu tenho pouco dinheiro, mas talvez juntando o meu pouco dinheiro com o seu pouco dinheiro, com o seu pouco dinheiro, a gente já começa a ter um recurso mais expressivo. Mas eu tenho, eventualmente, afinidade com um parlamentar, você tem com outro parlamentar, ganhamos 2 aliados, né? Isso. Então, assim, essa costura, eu acho que nesse ponto as associações de município tem um papel muito estratégico de servir como esse polo, né, de gestação dessas ideias e juntando os interessados para que essa demanda chegue já para um órgão do governo do Estado com um nível de maturidade, de entendimento Perfeito. melhor, né? Essa é a nossa função. Quer dizer, é deixar esse projeto formatado, justificado, para que o prefeito, os deputados consigam negociar junto ao governo do Estado. Mas, às vezes, a gente tem também, municípios são muito pequenos, né? E o prefeito diz assim, olha, eu tenho 15 mil habitantes, mas queria tanto levar uma escola técnica para lá. A gente tem um outro caminho que é muito interessante, que é o das salas descentralizadas. Então, a gente diz, olha, prefeito, não dá para fazer uma ETEC. Nem, o número de alunos que você forma no ensino fundamental nem dá conta da gente implantar uma escola nova. Vamos implantar uma sala descentralizada. Que espaço você tem? As escolas municipais são ociosas à noite, né? Porque são escolas de ensino fundamental 1, às vezes de crianças, e ele diz, eu tenho escola, tem uma escola lá vazia à noite, então vamos lá. Então, a gente vai implantar lá o curso, se possível também, de acordo com a demanda da região, mas o que vai acontecer ali? Ele vai ter a coordenação pedagógica da escola mais próxima. Então, é uma sala descentralizada com uma escola-mãe, eu chamo de escola-mãe, porque ela vai certificar, ela vai definir quem vai trabalhar, ela vai contratar professores e a certificação vai ser dessa escola. E isso, para os prefeitos, foi um ganho enorme. Eles cuidam das salas descentralizadas, eles acompanham até a questão da evasão. Implantamos um curso, é muito comum que ele venha o ano seguinte, mas eu quero mais um curso. Nós precisamos até segurar, entendeu? Porque esse senão, é o menor dos problemas, né? É o menor dos problemas, exatamente. Então, hoje, a gente tem no Estado 468 salas descentralizadas. Nossa! Além das nossas 307 escolas, nós temos 468 salas descentralizadas. Não só com os municípios. Grande parte com a Secretaria da Educação. Né? A Secretaria da Educação também, a princípio, implantou cursos técnicos dentro das estruturas da Secretaria da Educação e agora a Secretaria da Educação está implantando cursos técnicos próprios. Então, São Paulo vai expandir muito o número, já está expandindo, né, de alunos atendidos para a educação profissional. Secretaria Municipal de Educação, estamos lá em São Paulo, na capital, em 37 CELs. CEL tem uma estrutura, acho que você conhece. Conheço bem. Fantástica, que fica ociosa no período noturno. Então, estamos entrando também com cursos profissionalizantes e agora a gente quer também entrar com cursos, o médio integrado ao técnico. Porque a educação profissional, ela tem vários níveis. Você tem aquele curso rápido, 60 horas, 100 horas, que você dá normalmente para as pessoas em situação de desemprego, para que elas possam se inserir, né, com mais rapidez no mercado. Temos o curso técnico, de 1 ano e meio, que, em geral, para pessoas que já têm o ensino médio e não têm nenhuma profissionalização. Então, eles nos procuram para complementar
a sua formação com cursos técnicos, que a gente chama de cursos modulares, que em geral de 3 semestres. Mas aonde a gente mais cresceu é na modalidade do ensino técnico integrado ao médio. Então, em 3 anos, o aluno faz as duas, né? Ele sai com uma certificação do ensino médio e com o diploma de técnico. Aí nós já temos a maioria dos nossos alunos. Né, dos 307 mil, a gente tem quase 130 mil nessa modalidade. Nossa. Porque a gente percebeu que essa modalidade é a que dá a melhor formação. Né? Quer dizer, ele fica na escola 3 anos, com currículos integrados, de formação geral e formação específica. Então, nós estamos crescendo muito nessa modalidade e pretendemos levar essa modalidade para o noturno também. Eu estou conversando com o secretário municipal de educação que eu quero levar essa modalidade para o noturno nos céus, né? Porque o aluno faria uma trajetória quase toda nos céus. Né? Ele poderia fazer a pré-escola, depende do que ele tem ali organizado nos céus. Estou convencendo o secretário da educação a abrir o espaço para isso, porque é muito importante. E é aí onde nós temos as melhores avaliações, inclusive externas, no ensino médio integrado ao técnico. E acho que essa busca de sinergias, né, sejam elas pedagógicas, sejam elas pela otimização de espaços públicos, de prédios, de estruturas administrativas, essa é uma busca que acho que tem que ser, que exige muito diálogo, porque obviamente eu vou compartilhar a minha responsabilidade, então os órgãos têm que confiar nos outros. Exatamente, né? Tem que se integrar. E aí de tempos em tempos tem que ter aquela famosa discussão da relação para poder fazer pequenos ajustes, mas esse é um caminho onde todo mundo ganha. Eu acho que especialmente municípios de menor porte tem que confiar no processo, tem que começar o processo e depois administrar essas situações. Né? O governo Serra, ele coordenou uma grande expansão do ensino técnico e do tecnológico. E chegou um momento, até mais no final do governo, o governador me chamou e disse assim, eu quero mais. Eu disse, o governador não faz isso. Vamos procurar espaços ociosos? Eu sei que as escolas da Secretaria de Educação, porque às vezes a Secretaria da Educação tem escolas que elas sofreram uma transformação no seu perfil, porque muitos alunos moram na periferia, essa escola é no centro. Então, ela, de alguma forma, vai perdendo alunos. Né? E nesses espaços a gente pode entrar. Né? E aí começou a parceria com a Secretaria da Educação, nos espaços ociosos da Secretaria da Educação, mas você tem toda a razão. Isso demandou né, muita conversa. Discutir a relação de vez em quando, porque, é claro, eu estou aqui no meu pedaço, eu estou acostumado, né, os procedimentos são esses, e aí chega uma meninada diferente, né, que responde a um outro diretor. Mas, olha, tem dado... No começo foi um pouquinho mais difícil, mas hoje a integração é muito boa. São raros os casos, e, pelo contrário, a Secretaria da Educação nos solicita mais, né? Assim como os CELS solicitaram mais. Né? Agora, a Secretaria de Educação implantando os seus cursos, isso também é muito bom, porque se criou... A Secretaria de Educação não tem uma escola técnica, ela tem uma escola de ensino médio que oferece vários itinerários, porque hoje, com a reforma do ensino médio, você tem a possibilidade do aluno ter a formação geral mais dois dos 5 itinerários, né? E um deles é o de formação profissional. Então, você tem uma escola onde os alunos podem cursar educação profissional ou não. Né? No Centro Paula Souza, a diferença é que a nossa escola é técnica. Né? Eu não tenho alunos que não fazem o ensino técnico. Então, essa é uma diferença, mas expandiu muito a possibilidade da formação de técnicos em São Paulo. E está dando certo. Né? Está dando certo. Professor, eu acho que tem um indicador que é indiscutível, né? Que é a questão da evasão escolar. Né? A gente sabe que o Brasil é um país que conseguiu universalizar, né, o acesso à educação há não muito tempo, mas foi, acho que, uma grande conquista do Brasil. E aí agora a gente vive um outro desafio que eu acho que todos os atores da educação precisam enfrentar, que é num momento onde você tem uma disputa por atenção, né, desse aluno, mantê-lo engajado na escola não é simples, né? Não é simples
e nenhum no ensino médio, no ensino fundamental. No ensino superior também. Não. Mas até onde eu sei, né, quando a gente olha para a educação profissional, os índices de evasão costumam ser muito menores, né? Olha, depende do curso. No ensino médio integrado ao técnico, que o aluno fica 3 anos, a minha evasão é baixíssima. Uhum. No ensino técnico, esse de 1 ano e meio, que a gente chama de modular, né, que são alunos mais velhos, que procuram uma profissionalização, mas também por serem mais velhos, eles têm outras obrigações, né? Ele precisa trabalhar, aí eu tenho uma evasão maior. E também porque o aluno diz, eu saio agora, é um curso de 1 ano e meio, eu posso voltar depois, né? A gente percebe que a evasão é maior, né? E no ensino superior, ela também é grande, tanto que a gente tem a maioria dos cursos de tecnologia das faculdades, a grande concentração é no período noturno, porque é aquele perfil que eu falei para você, o nosso aluno é trabalhador. Né? Então, eu tenho, mas eu também tenho problema de evasão que está no nível das escolas de ensino superior. Né? A gente tem também pelo perfil do aluno. Agora, quando você melhora a atuação pedagógica, você segura mais esse aluno. Né? Eu brinco com os diretores, eu digo assim, ninguém sai do cinema se o filme é bom. Então, nós temos que ter... Anotei a frase, já vou usar. Nós temos que ter um cuidado, né? E hoje, principalmente, na questão do acolhimento. Né? A gente tem jovens que hoje já apresentam muitos problemas de depressão, né? Jovens que têm muita insegurança na definição da sua carreira, né? Do que quer fazer. Então, a escola tem que ter e para isso a gente capacita muito os professores, né? Na utilização das metodologias ativas, a gente trabalha muito com projeto. O projeto é muito legal, porque hoje as competências socioemocionais, que são muito buscadas pelo mercado, elas exigem exatamente que a gente, né, a escola, consiga desenvolver nesses profissionais essas competências, como liderança, segurança, saber trabalhar em equipe, né? Porque é isso que ele vai enfrentar no mercado. Exige isso o projeto exige isso. Então, eu sou fã, Paula Souza faz isso já há muitos anos. Todo secretário de educação que entra, eu digo, trabalha por projeto, implante esta metodologia, porque isso desenvolve demais os alunos. Eles gostam, né? Eles gostam de criar. A gente teve uma feira tecnológica agora, uma questão de 2 meses, fantástica, fantástica. O governador nos visitou, para você ter ideia, o planejamento é que ele, porque ele tem sua agenda, claro, a gente respeita, que ele visitasse 3 projetos. Ele visitou mais de 20, ele não saía de lá. Né? E ele dizia para mim, Laura, tem que patentear. Como é que esses meninos nessa idade criam essas coisas? E é isso. A gente tem que desenvolver exatamente essa competência de empreender, de criar, né? A segurança nele. Eu sempre conto uma história muito engraçada de uma feira lá atrás, já há vários anos, um menino do ensino médio. Eu adoro visitar as feiras, né? Eu adoro ouvi-los. Eles se apresentam muito bem, eles têm segurança, porque tudo isso são competências que a escola tem que trabalhar. E eu disse, o que você fez? Ele disse, eu desenvolvi um antibiótico. E eu brinquei com ele, falei, imagina, você está no ensino médio. E ele tinha mesmo um projeto nessa área em parceria com a universidade. Que legal. Ele foi buscar isso na universidade, né? Uma coisa que ele idealizou e ele foi buscar parceiro para isso. Então, tudo iniciativa. Né? O empreender é fundamental hoje, porque nós não estamos formando para a empresa, nós formamos para a empresa também, mas formamos para empreender também. Né? Então, a gente tem que cuidar disso. O processo de seleção, eu sempre brinco com o secretário de Educação, porque eles não gostam do processo de seleção. Né? Eu gosto num aspecto, o aluno escolhe a escola para onde ele quer ir, ele escolhe o curso, muitas vezes não é perto da casa dele, mas ele não se importa
entendeu? De tomar o metrô, de tomar um ônibus, porque ele sabe que aquilo é o projeto de vida dele. Ele se prepara para essa Ele se prova. prepara e ele valoriza a escola, entendeu? Então, ele não está naquela escola porque, por algum motivo, uma divisão que se faz, ou geográfica, ele está ali porque é no bairro dele. Não é, é uma opção. Né? Entendeu? Então, isso muda muito o perfil. Quando eu converso com os empresários, eles dizem, professora, o aluno que vem de uma formação técnica ou tecnológica, ele já vem com uma postura diferenciada. Né? Porque os professores deles também são de mercado. Sim. Então, isso é muito bom. Né? Eu sou apaixonada pela educação profissional, porque ela, de fato, transforma. De fato. Bem, ninguém sai do cinema quando o filme é bom, mas até filme bom termina. Então, professora, quero agradecer muito, né, a oportunidade da gente conversar. Acho que fica um convite, né, para os prefeitos e prefeitas tomarem a iniciativa, né, de começarem uma conversa, né, com o Centro Paula Souza sobre a oportunidade de eventualmente levar uma primeira unidade, seja uma unidade em si ou uma sala, mas iniciem esse diálogo, né? Acho que todos temos a ganhar, certamente no seu município isso afeta empregabilidade, possibilidade de você atrair e reter talentos, de você conseguir ter uma oferta de mão de obra para os empresários da sua região de uma maneira ainda mais interessante. E assim, eu realmente sou um fã, né, do Centro Paula Souza, desejo que nos próximos 20 anos, né, o Centro Paula Souza tenha o mesmo apoio de crescimento, porque eu sei que é uma instituição que já fez muito, né, pelo estado de São Paulo e ainda tem, acho que, muito a fazer, deixar um legado gigante. E eu sei que a sua história, né, profissional se confunde com a história do Centro Paula Souza e eu acho que isso é um troféu que é muito bonito ostentar, né, professora? É muito bom porque o Centro Paula Souza, eu sempre digo, é uma instituição que faz o bem, né? Faz o bem para a juventude de fato tem perspectivas. Eu fico muito contente quando eu recebo empresários que se formaram com a gente, né? Ele até tem um olhar mais carinhoso, mais afetivo, eles nos colocam o quanto o curso técnico ou tecnológico influiu nessa sua trajetória profissional. Então, eu vim ao Congresso exatamente para isso, né? Vou fazer uma apresentação, vamos até dar um material muito simples para os que se interessarem, de o que eles precisam fazer para implantar nos seus municípios ou uma sala descentralizada, ou uma ETEC, ou uma FATEC. Né? Porque isso muda o caminho dos jovens. Né? Não quer dizer que os prefeitos já têm uma lição de casa para fazer. Tem Vamos uma sair lição. daqui com uma Eu já cartilha com uma trouxe, lição ele de vai casa. dizer, olha, se você quiser uma sala descentralizada, você tem que fazer tal coisa, e assim por diante. Né? Maravilha. Então, professora, mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Maravilha. Até lá, pessoal. Até a próxima.